Começa agora o Saber Direito Debate. Hoje nós vamos conversar com a professora Marcelise de Miranda Azevedo, ela que é especialista em Direito do Trabalho e Direito Previdenciário e ao longo desta semana ministrou na TV Justiça o curso Aposentadoria Especial. Olá, professora, tudo bem? Olá, tudo bem, Renato? Quais foram os temas das aulas ministradas essa semana na TV Justiça? Nós falamos da legislação, a legislação da aposentadoria especial, uma legislação... Foram 5 aulas, né? Exatamente. É uma legislação extensa, então nós falamos da evolução legislativa, nós falamos dos pressupostos para a concessão do benefício, nós falamos sobre a conversão do tempo especial em tempo comum, falamos também sobre os agentes nocivos, a saúde, que geram esse direito, e a última aula foi uma aula específica sobre a aposentadoria especial do servidor público. Tem uma sistemática particular, umas discussões jurisprudenciais interessantes, a gente se focou nisso. O professor também, em geral, tem uma aposentadoria especial, né? Tem Policial, militar... Sim, aeronautas, mas são aposentadorias que não são especiais em razão da exposição a agente, são especiais em razão da atividade, né? Tem uma legislação específica. Essa que é justamente... A do professor também ou não? A do professor também, é uma legislação que está na Constituição e que é particular do professor. Eu vou começar aqui, é engraçado, vou começar meio que lá do final. Porque é um tema que já veio, houve uma discussão e alguns até às vezes não entendem direitinho, inclusive eu, e aí por isso que eu já vou começar lá pelo final, que é justamente a desaposentação, né? Como é que funciona? Vamos falar um pouco sobre desaposentação, que é o tema do momento, né, Rimac? Todo mundo fala disso. Tem 2 processos aguardando julgamento, com repercussão geral reconhecida no Supremo, um com julgamento iniciado, inclusive, e um outro ainda não iniciado. A desaposentação é o exercício de direito. Na verdade, o que o segurado busca? Ele busca a possibilidade de melhorar uma aposentadoria que ele já tem, considerando um tempo de contribuição posterior a essa primeira aposentadoria. Então, para simplificar, a pessoa se aposenta, mas continua trabalhando. E continua numa atividade em que ela é obrigada a contribuir. Quem trabalha tem que contribuir para o sistema. Chega um determinado momento posterior a essa aposentadoria, sei lá, 5, 10 anos depois, ela fala, não, agora eu vou realmente parar de trabalhar, mas e aquele período que ela contribuiu para o INSS? O que é feito desse período, né? Como é que esse período pode influenciar para melhorar a aposentadoria que ela já percebe? Então, a desaposentação é exatamente a busca dessa melhoria. Você cancela aquele benefício anterior, renuncia, e aí faz uma recontagem do tempo de contribuição total, das condições de elegibilidade e busca uma nova aposentadoria. Agora, uma curiosidade fica sempre, se ela se aposenta por uma função, ela depois retorna ao mercado de trabalho, pela mesma função. Então, como é que ela aposentou inicialmente? E tem um detalhe muito importante, que é o seguinte. Fora nos casos das especiais, não existe essa diferenciação. Então, por exemplo, uma pessoa que se aposentou pela especial, teve uma concessão de aposentadoria especial, ela não pode voltar a exercer a mesma atividade que ela exercia e que lhe deu direito à especial. Isso, agora, em outras atividades que não sejam submetidas a condições especiais, ela pode. Ela pode se aposentar e continuar em outra atividade. Mas não é o que acontece. Normalmente a pessoa se aposenta da atividade que era principal e volta ao mercado numa atividade muitas vezes bem diferente. Outras tantas não. Volta numa atividade semelhante, às vezes até na mesma atividade, na mesma empresa. Tá. Bom, vamos falar ainda sobre esse tema. Nós temos aí avanços por vir em relação a essa questão da aposentadoria especial? Ou que já está posto aí, essas cartas que estão postas à mesa, com elas nós vamos jogar por um bom tempo? Eu acredito que a aposentadoria especial no regime geral, no INSS, ela já está bastante consolidada e já está bastante colocada como vai ser nos próximos anos. O que vai ter de modificação, e pode ser uma modificação bastante considerável, é na aposentadoria especial do servidor público. Por quê? Porque hoje se utilizam as regras do regime geral para o servidor público. Só que existe um projeto de lei, mais de um projeto de lei, na verdade são 2, tramitando perante o Congresso para tentar estabelecer outras premissas para a aposentadoria especial do servidor público. Então, eu acho que a grande modificação que a gente vai ter em torno da aposentadoria especial vai ser com relação ao servidor público, que vai deixar de ser regido pelo regime geral
por determinação dos mandados de junção e vai passar a ser regido por uma legislação específica do servidor público. Nesse caso dos especiais, eles também podem ter aquele acúmulo ou não ter o acúmulo de uma aposentadoria, por exemplo, aquela que se faz antes, que a pessoa vai pagando ali ao banco, me fugiu agora o nome. A previdência complementar. A complementar, desculpa. Sim, também é um nome sim. difícil desse, né? A previdência complementar, ela é possível também para quem se aposenta na especial. A diferença é que a pessoa que se aposenta na especial, ela tem menos tempo de acumulação. Porque aquela que se aposenta na especial, que a gente brinca, a gente chama de especial pura, que é aquela de 25 anos ininterruptos, Sim. ela vai ter só 25 anos de contribuição para a previdência complementar. Então, eventualmente, ela pode não ter uma complementação tão vantajosa quanto a pessoa que contribui por 35 anos. Mas ela também faz jus, tem direito a optar pela aposentadoria com a previdência complementar. Bem, eu estou aqui conversando com a professora Marcelise de Miranda Azevedo, ela que ao longo desta semana ministrou o curso na TV Justiça, Aposentadoria Especial. Lembro que você pode participar, aliás, pode e deve participar do programa Saber Direito. O nosso endereço eletrônico é saberdireito@stf.jus.br e o programa está disponível no canal da TV Justiça na internet, no endereço www.youtube.com/Saber Direito Debate. Nós vamos a um rápido intervalo e em seguida estaremos de volta. Até já. Estamos de volta com o Saber Direito Debate, hoje conversando com a professora Marcelise de Miranda Azevedo, ela que é especialista em Direito do Trabalho e também Direito Previdenciário. Professora Marcelise, é de Brasília mesmo? Sou. Nasceu em Brasília? Não. Eu nasci em São Luís, no Maranhão, e vim para Brasília no início da década de 80 com meu pai, que é advogado da União aposentado. Meu pai é advogado da União aposentado. Hoje é advogado, militante, mas ele veio para cá transferido a serviço. Tá. Veio em função do serviço. Exato, que nós viemos juntos. Fixou. Exatamente. E ficamos aqui. Então, me graduei aqui, fiz toda a minha parte estudantil aqui em Brasília. Aliás, então, você já sofreu, eu poderia dizer isso, você já sofreu uma influência dele na escolha do curso? Sim. Houve uma influência dele, mas a princípio, na época do segundo grau, assim, ensino médio hoje, né? Segundo grau da minha época, eu queria ser diplomata. Na verdade, a minha ideia era fazer o Instituto Rio Branco, era o que eu pensava em fazer. Mas eu comecei a fazer um estágio bem novinha na faculdade. Com 19 anos eu já fazia um estágio num escritório aqui de Brasília. E eu não tinha muito contato com advogados que não fosse um advogado público como meu pai, um servidor público. E foi a primeira vez que eu tive contato com a advocacia, com o funcionamento de um escritório. Foi dessa vez. E eu gostei muito, eu achei interessante. E aí ali a advocacia começou a me cooptar, né? Para o dia a dia do advogado mesmo. Depois eu fiz um outro estágio no Ministério Público do Trabalho e com 3 meses de formada, mais ou menos, eu me formei em colegial em agosto de 97. Em outubro de 97 eu já estava no escritório que eu estou até hoje, que eu sou sócia. Então já tenho 14 anos de formada e 14 anos no mesmo escritório. É engraçado, você comentou aí no Ministério Público do Trabalho, então também já tinha essa vocação para a área trabalhista ou não? Isso foi já... Você tinha interesse ou foi acontecendo? Foi acontecendo. Na verdade, o meu primeiro estágio foi no escritório trabalhista empresarial, um trabalhista para empresa. E quando eu quis fazer um outro tipo de estágio, foi mais fácil para mim conseguir um estágio num lugar que eu já conhecia a sistemática, o processo, o tribunal, e aí eu tentei o estágio no Ministério Público do Trabalho. Era uma prova na época, no concurso, acho que até hoje ainda é. Eu acho que atualmente também é assim. Exato. E aí fui para lá e fiquei, os meus 2 últimos anos de faculdade, eu fiquei lá, no Ministério Público do Trabalho. E esse escritório que eu advogo, que eu sou sócia, é um escritório trabalhista. Trabalhista. Também, voltado para a área trabalhista. Voltado para os direitos sociais, né? Então a gente tem o direito do trabalho, o direito previdenciário, a gente faz a parte de assistente de trabalho, direito administrativo para servidor público, direitos constitucionais. Então a gente tem uma advocacia voltada para os direitos sociais. E professora? Pois é, a questão de falar sobre o direito previdenciário e falar para os mais variados públicos, porque, na verdade, eu não me considero uma professora de direito previdenciário, na verdade, eu sou uma pessoa que gosta muito de direito previdenciário,
que aprendi a gostar e me encanto com todos os dias, é porque eu preciso falar para os mais variados públicos. Eu falo para o dirigente sindical, eu falo para o participante de fundo de pensão, eu falo para o servidor público, eu falo para o trabalhador em seminários, palestras, apresentações, e a gente vai vendo que precisa estudar. E o estudo e a academia, isso tudo é muito misturado, né? Você acaba, uma coisa leva a outra, e eu gosto mesmo dessa dinâmica do debate que a gente tem quando a gente vai expor um tema. E direito previdenciário é um tema apaixonante do nosso dia a dia, né? Sem dúvida. Senão no dia a dia, pelo menos para o futuro de muitos, né? Tem que ser do dia a dia, senão o futuro não chega. Tá certo. Bem, foram 14 anos nessa... 14 anos, já tenho 14 anos de formada. Foram 14 anos nessa formação, né? Buscando essa formação, né? A gente está sempre em busca da formação. Pois é, você me falou agora há pouco, mas todo o seu estudo foi em Brasília? Ou não, por exemplo, uma especialização, alguma coisa? Porque não. Eu acredito que de tempos para cá, Brasília melhorou muito nesse aspecto, mas eu já estive aqui com outros professores e que diziam dessa dificuldade de dar sequência ao estudo em Brasília em outras épocas. Não sei se é o seu caso. O direito do trabalho foi possível. O direito do trabalho eu fiz a especialização aqui em Brasília e é o dia a dia do nosso escritório, então eu tenho colegas muito especialistas, então a gente convive no dia a dia e faz a nossa formação. Mas a minha especialização, minha pós-graduação de direito do trabalho eu fiz aqui. A de direito previdenciário não. Por quê? Porque a direito previdenciário eu procurei informações na época que fiz e não encontrei em Brasília uma pós-graduação que atendesse o que eu estava buscando, uma formação completa em todos os regimes. Então eu acabei fazendo a minha pós-graduação em São Paulo. Eu ia nos finais de semana, muito animados, finais de semana, né? A gente ia nos finais de semana e o interessante é que eu não era a única colega de fora, eu tinha outros colegas de vários estados, né? Uma turma muito animada, querendo muito aprender. Passavam pela mesma situação, então nós íamos no final de semana para São Paulo e lá a gente teve oportunidade, foi excelente, porque eu tive a oportunidade de conhecer doutrinadores de direito previdenciário e mestres em direito previdenciário, realmente, pessoas as mais gabaritadas, as mais conhecidas, e foi excelente para a minha formação. Foi sacrificada, claro, sempre é um pouco, mas foi muito proveitoso para mim. Nesse aspecto, o Brasil ainda continua um pouco difícil ou não? Já melhorou? Direito previdenciário, sim. Direito previdenciário, até hoje, se você buscar uma informação sobre pós-graduação, talvez você tenha uma dificuldade de encontrar uma pós-graduação que corresponda à expectativa. Bom, nós vamos fazer aqui mais um rápido intervalo. Lembro que você pode participar do programa saberdireito@stf.jus.br, é o nosso endereço eletrônico, nosso e-mail, e o canal para que você possa assistir ao programa na internet é o www.youtube.com/saberdireitodebate. Estamos aqui conversando com a professora Marcelise de Miranda Azevedo, ela que é especialista em direito do trabalho e também direito previdenciário, e ao longo da semana ministrou o curso no Saber Direito, Aposentadoria Especial. É um rápido intervalo, em seguida nós estaremos de volta, inclusive com as indicações de literatura para você. Até já. Estamos de volta com o Saber Direito Debate. Hoje eu tenho a honra de conversar com a professora Marcelise de Miranda Azevedo, ela que ao longo da semana ministrou o curso Aposentadoria Especial no Saber Direito, e ela é especialista em Direito do Trabalho e Direito Previdenciário. Bom, no bloco anterior, ela já havia aqui falado que é professora, também advoga, é sócia de um escritório justamente nessa área. E o mercado de trabalho, para quem hoje talvez esteja aí na faculdade, sem meio saber o que faz, para que caminho vai. Primeiro eu acho que entra a questão da vocação do tema dentro do direito, né? Se é penal, se é a área mesmo trabalhista. Mas em especial a sua área, como é que está ela no mercado de trabalho para aquele que está agora deixando a faculdade? Eu acho que o mercado de trabalho... Porque ele está entrando, né? Para já ter uma visão de como é que está hoje. Eu acho que é excelente. Excelente porque é um mercado de trabalho, é um direito com várias vertentes, né? Assim como no direito do trabalho você pode estar pelo trabalhador ou pela empresa, no direito previdenciário também você tem o custeio, que a gente chama, que é a parte que tem interesse
para a empresa, e tem a parte do benefício, que é a parte que é interessante para o trabalhador, para o segurado. As pessoas não têm oportunidade, muitas vezes, de estudar o direito previdenciário na graduação, então muitas saem da graduação sem essa formação, porque não é obrigatório em todas as faculdades. Então, a formação em direito previdenciário é um diferencial. É uma formação que não vem na graduação, então, se você consegue essa formação, você já tem um ponto de diferencial no mercado. E eu acredito que sim, seja um ramo que ainda tem muito a crescer, especialmente a questão relacionada com a previdência complementar. Eu acho que é um ramo de trabalho bastante interessante. Sempre que a gente fala em previdência, claro, eu não sei o seu caso, embora eu acho que você também, sempre que se fala em previdência, a gente logo vem à mente burocracia. Né? Porque é um sistema que, pelo menos, em parte, é cercado por muita burocracia. É isso mesmo? Essa é a visão correta que nós temos? Eu acho que realmente tem bastante burocracia, que está tentando superar com informatização, com digitalização de documentos, etc. Mas eu acho que isso também tem um pouco a ver com o fato de que a relação previdenciária é uma relação muito longa. A relação previdenciária se inicia 30 anos antes, ou 35 anos antes do momento em que você vai começar a receber o primeiro benefício previdenciário. E depois ela se prolonga por 30 anos depois que você recebe esse primeiro benefício previdenciário. Então, é uma relação de 50, 60 anos. E, naturalmente, essa relação tem muita burocracia envolvida nesse sentido, de documentos, informações que não podem ser perdidas, que têm que ser catalogadas, que têm que ser processadas. É natural que em relações muito longas esse tipo de situação aconteça. Então, de fato, tem bastante documento. E se tratando, por exemplo, da informatização, isso tende a ficar bem mais simples, né? Mas em outras épocas vai ser um caos, né? Mesmo assim, você vai gerar ainda muita informação. De qualquer forma, a informação, ela é gerada a cada benefício que você paga, a cada contribuição que você veste para o sistema, tudo gera informação. Né? Talvez eu esteja também equivocado, me corrijam, mas parece que para você ir lá e, digamos, se aposentar, claro, o Estado ele deve ter todas as informações a seu respeito, porque, afinal de contas, a empresa pagou, teve o INSS, enfim, aquela série de coisas. Mas fica aquela ideia de que você tem que provar de tudo quanto é jeito que você chegou a hora de você aposentar e receber X. O Estado não detém essas informações, ou pelo menos a legislação não prevê que ele deveria ter? Na verdade, o que acontece? Depende muito do seu período contributivo. Quem se aposentar daqui a alguns anos, provavelmente não vai precisar carregar uma pasta enorme de documentos com um monte de coisa. Mas quem se aposenta, considerando tempos de contribuição anteriores a 1990, 92, talvez precise. Por quê? Porque o sistema não era informatizado. Né? O sistema foi se informatizando. Então, em períodos mais pretéritos, década de 80, quem precisa comprovar período da década de 70, tem que ter a carteira, tem que ter o documento. Por quê? Porque o INSS, particularmente o INSS, não era informatizado. Então, você precisa ter essa documentação por isso. Mas eu acho que no futuro, a tendência é que a gente não precise mais carregar essa pasta de documentos, que realmente tudo vai estar lá na certidão de tempo de contribuição, nos cadastros que o INSS tem lá e as informações que eles têm. Então, essas pessoas que, no caso, vão precisar de informações antes de um período de 90, é isso? 90, década de 90, início da década de 90. Tá, então, por exemplo, vou colocar uma situação aqui para você me explicar ela. E é comum. Pessoa que, por exemplo, perdeu sua carteira de trabalho. Porque eu lembro que há um tempo alguém comentou, não, que para você aposentar você precisa guardar todos os comprovantes, os contra-cheques, a vida inteira. Meu Deus, tem que reservar um quarto para isso, uma sala. É verdade. Então, nessa situação, por exemplo, a pessoa que perdeu uma carteira, que é comum, Super. Né? Acho que todo mundo, né? Eu recebo... a primeira pedra quem não perdeu um Eu tenho atendimento nesse sentido sempre. Pessoas que querem buscar um benefício, precisam contar o tempo delas para isso e tem um período que está na carteira de trabalho apenas. Ela já foi no INSS, ela já verificou, não está lá no INSS, mas ela tem o registro na carteira. A gente tem algumas possibilidades, a gente busca a informação na empresa, se a empresa ainda existe, nos livros da empresa, que a empresa tem a obrigação de ter, declaração
do empregador. Então, a gente tem alternativas que a gente busca. Agora, o ideal é a pessoa ter a carteira de trabalho, né? O documento que comprova aquela situação, ou então os contra-cheques no quartinho lá. Bem, nós vamos aqui para as indicações de literatura da professora Marcelise. Podemos começar com esse aqui? Sim, claro. Vamos lá. Vou mostrar aqui. De quem é o livro? Esse livro é do professor Miguel Rovart Jr. Eu tive a oportunidade de ter aula com ele na especialização. É um professor doutor em Direito Previdenciário, ele é procurador do INSS também, e ele tem essa obra dele, é uma obra assim, para o estudo do direito previdenciário como um todo. Ele é uma obra didática, porém bastante aprofundada. Ele é um excelente professor e escreve muito bem. Mais uma outra obra aqui, Curso de Direito Previdenciário. Do professor Fábio Zambit. Essa obra, todo estudante de direito previdenciário tem que ter, e ela é muito indicada. E eu pego essa obra e entrego para o estagiário que chega lá e falo, olha, toma aqui para você entender o que é direito previdenciário. É muito didático, ele escreve muito bem sobre vários temas de direito previdenciário e ele é aquela base, aquele manual, né, do dia a dia, para você tirar uma dúvida sobre o benefício, e ele escreve, todo ano ele renova a obra, né, ele já está, essa é a minha, acho que é a 12ª, ele está na 16ª edição já desse curso de Direito Previdenciário, todo mundo estuda por ele. A indicação assusta um pouco, né? Assim que chega um estagiário, você dá esse livro. Esse aí, meu estagiário, quando olhar essa entrevista, vai lembrar. Regime próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos. Esse é do professor Marcelo. O professor Marcelo, ele é especialista em Direito Previdenciário, mas ele é especialista nos temas de servidor público. Então, ele é um professor de Minas, e ele fala do regime próprio de Previdência desde a discussão lá dos primórdios do regime próprio de previdência dos servidores públicos até as mudanças constitucionais. Então, para quem quer estudar direito previdenciário, precisa estudar direito do servidor público, e esse livro é um livro bastante bom para isso. Bem, aqui, por último, nós temos a aposentadoria especial, Regime Geral da Previdência Social. Isso. Esse é um manual de aposentadoria da professora Maria Arruda Alvim, e ela, Alvim Ribeiro, desculpe, Maria Helena Carreira Alvim Ribeiro, e é uma aposentadoria especial do regime geral. Ela é um manual, ela abrange todas as possibilidades dentro do regime geral, traz vários elementos de jurisprudência, que eu acho bem interessante, e é uma indicação boa também para aposentadoria especial. Tá, então, as dicas de literatura da professora Marcelise de Miranda Azevedo, agradeço. Eu que agradeço. E você fica com o nosso endereço eletrônico. Anote aí, saberdireito@stf.jus.br, www.youtube.com/saberdireito-debate. É o nosso canal na internet para que você possa acompanhar o Saber Direito Debate. Obrigado e até o próximo programa.